Pedro Abílio também está na área, vai trazer detalhes do Atlético, que joga amanhã. Amanhã tem o Atlético em campo na Arena MRV, duelo importante nessa história também de luta pela classificação. Já pode também se classificar nesse fim de semana, já podemos ter um fim de semana de classificados nesse Campeonato Mineiro. Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, pra você também, pro Edu, pra todo mundo ligado aqui na turma do bate-bola com a gente. E com o Atlético entrando em campo depois da URT, né, que é a líder do Grupo A neste momento com 11 pontos. O Galo com 10 pedindo passagem logo atrás, em campanha de recuperação, especialmente neste campeonato estadual, e vindo de descanso, né, para alguns jogadores que têm atuado por este campeonato mineiro como titulares e entraram no time no meio de semana na derrota contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Hoje foi sexta-feira de atividade pela manhã na Cidade do Galo. Os jogadores tiveram basicamente só hoje, né, para treinarem com o foco voltado 100% para o Atlético, já que ontem pela manhã, quando eles retornaram lá de São Paulo, fizeram uma atividade regenerativa, mais focada na parte física e em recuperação, é claro, depois dessa viagem. Cirilo, ontem a gente destacava por aqui, né, a situação de montagem do time do Sampaoli com um alternativo para enfrentar o Atlético na Arena MRV. E sendo assim, a expectativa é de que a equipe tenha algumas modificações, até mesmo com relação ao time que enfrentou ou que começou o jogo contra o Pouso Alegre no sul de Minas no último fim de semana. A começar pelo Preciado, né? Foi bastante desgastante o primeiro tempo lá em Bragança Paulista, jogador que atuou sob forte chuva, atuou durante a etapa inicial, foi substituído no segundo tempo pelo técnico Jorge Sampaoli. Quem também estava em campo naquela ocasião lá no sul de Minas era o Alexander, né, que dessa vez lesionado, já está em recuperação, não estará neste confronto e, claro, na próxima sequência de jogos do Atlético também. A observar o que fará o técnico Jorge Sampaoli para preencher o meio-campo ou, de repente, para povoar o seu ataque, já que Coelho e Reinier têm formado uma dupla ofensiva nos últimos jogos do Campeonato Estadual como titulares. Aí a gente volta à pauta de quinta-feira, viu, Cirilo? Falamos bastante ontem sobre Júnior Santos. E o jogador publicou hoje, através da sua rede social, uma foto dizendo que está preparado, está querendo. Achei até curioso, né? Que logo em sequência ele publica um vídeo em que uma pessoa está falando sobre rejeição, né? Que ser rejeitado dói, mas às vezes é necessário. E o Júnior Santos, claro, né? Sem apontar dedo, sem falar nada, ainda o fato é, né? A reportagem traz que não atuou, não ganhou minutos do técnico Jorge Sampaoli ainda em 2026. E tem treinado, viu, Cirilo? Tem aparecido nas divulgações do Atlético, nos materiais de treinamento, está à disposição do clube. É claro que o Atlético respeitou nos últimos dias, nas últimas semanas, as negociações que estavam avançando com o Bahia. Mas como essas negociações travaram e ontem confirmamos elas foram encerradas, agora o jogador está 100% à disposição. É uma peça que o técnico Jorge Sampaoli teria para colocar em campo amanhã. E outra, né? Ontem a gente falou também sobre o Matheus Cassierra, que passou as últimas semanas em preparação física e aprimorando a parte física, sequer viajou para Pouso Alegre e também para Bragança Paulista. Vamos por partes, Edu, sobre time para o fim de semana, seguir o plano? E nessa história de seguir o plano, ter o Júnior Santos entre os relacionados? É seguir o plano, e se o Júnior Santos, com as negativas de negociações, faz parte do plano, que ele seja relacionado e que comece a sua história em 2026 com a camisa do Atlético. Acho que o Galo não tem que desviar a rota, Cirilo, apesar do insucesso do jogo do primeiro tempo muito mal jogado em Bragança, é seguir evoluindo. Eu tenho batido nessa tecla aqui, né, que para você cravar que um time evoluiu, que tá bem, você tem que ter pelo menos uma sequência de 5, 6 jogos jogando muito bem. E o Atlético interrompeu essa sequência. Vinha ali de 2, 3 bons jogos, mas fez um primeiro tempo muito ruim diante do Bragantino, mereceu perder a primeira etapa, melhorou um pouco na segunda etapa, mas não foi o suficiente, não foi um grande jogo, uma grande atuação, e tem que seguir pensando em evolução, trabalhando, treinando, corrigir os erros, os equívocos. Acho que o Sampaoli precisa colocar em prática mais vezes a ideia dele de jogo. Ele voltou ao Atlético pela parte que ele pensa futebol, que é muito bom assistir os times do Sampaoli, são times ofensivos, que gostam da bola, diferente do que a gente viu em Bragança Paulista, por exemplo. Você falou do Júnior Santos.
Em Bragança era um jogo muito mais para o Júnior Santos do que para o Bernard, por exemplo. Um jogo reativo, um jogo de bola quebrada, mais físico, só que o Atlético não contava ainda com o atleta. E o fato do Júnior Santos querer estar disponível, querendo mostrar serviço, e falou aí da rejeição, eu encaro com normalidade, Cirilo. Quanto maior o investimento, quanto mais caro custa um atleta, maior a expectativa para que ele jogue um bom futebol. E isso não aconteceu na última temporada. Se for para ficar, que seja utilizado, bem utilizado, e que tenha sequência e que se cuide fora do campo o Júnior Santos. E quem não for jogar esse final de semana, imagino que os principais titulares talvez não entrem em campo, eles pelo menos terão estacionamento grátis no Shopping Show Automall das 8 às 14. O atleta que não for para o jogo vai ao Shopping Show Automall, vai escolher entre as mais de 1.000 unidades de carros novos, usados, e olha, tem loja no Shopping Show Automall com IPVA 2026 na faixa, hein? Vale a pena conferir. Você que está pensando em trocar o seu carro, seminovos mais novos de Minas Gerais, todos reunidos em um só lugar, as grandes financeiras todas lá, então você pode negociar o melhor financiamento no Shopping Show Automall. Lembrando, sábado das 8 às 14, estacionamento gratuito. Não perca, Show Automall tá ali na Raja Gabalha, 2440. Valeu, Panzi. Tem imagem do Júnior Santos pra gente colocar na live também? Nesse post que o Abílio citou. Olha lá, Abílio, ó. Preparado e querendo. E ali abaixo, né, do vídeo está chama. E é uma expressão popularmente utilizada recentemente. Pela juventude. Ou pode significar também que ele tá querendo ser chamado, viu, Cirilo? Pode ser. Lembrei da música de Felipe Coutinho. O Júnior Santos já voltou querendo demais. É o que ele está prometendo nas redes sociais. Há uma informação, viu, Cirilo, que eu pude apurar com parte do staff, que o Júnior Santos, ele participou de uma atividade, né, de um jogo-treino lá na Cidade do Galo, junto da garotada do Sub-20. E aí, marcou gols e tal, tá um pouco mais confiante, perdeu peso, tá numa situação um pouco mais favorável para tentar reconquistar o espaço em 2026. E hoje o Júnior Santos deu uma entrevista aos colegas do Tempo, né, dizendo que está mais preparado, mais pronto e esperando essa oportunidade do técnico Jorge Sampaoli. Vamos ver se isso vai acontecer de fato e se vai acontecer já para este jogo de amanhã contra o Atlético. Mais do Atlético, Pedro Abílio. Hoje os nossos colegas João Marcelo Cardoso e o Rômulo Jacomim trouxeram ao itatiaia.esporte.com.br, Cirilo, mais detalhes com relação a esse retorno do Galarza, pelo menos a fala da torcida, né? A torcida do Atlético se mobiliza nas redes sociais neste momento, pedindo pela contratação do jogador argentino do Talleres, que já esteve na pauta do Atlético recentemente nessa janela de negociações. O que aconteceu é que as ofertas não foram suficientes para a equipe argentina, os moldes de pagamento também, mas o nome teria voltado à pauta após os nossos colegas do No Ataque entrevistarem novamente dirigentes do clube argentino, que disseram que o Galarza tem muita vontade de vir jogar no Brasil e por isso este nome teria retornado aí às pautas, principalmente da torcida nas redes sociais. O Atlético não negocia com ele neste momento, é um pedido da torcida para que voltem as negociações. O impasse segue o mesmo, viu, Cirilo? 6 milhões de euros e o time querendo pagamento à vista por este volante. O Galo não esconde que ainda está no mercado, especialmente por um volante e de repente até por um zagueiro. Mas as negociações, né, estão mais paradas nos últimos dias por conta da frequência também dos jogos, do início da temporada e, claro, do que o mercado vem oferecendo para equipes com dificuldades financeiras, caso do Galo. Aí que tá. Respeito ao torcedor de rede social em especial aí também, né, Edu? Mas deve ter mais volante no planeta que o Galarza, né? Não, porque o Galarza é uma vontade do Sampaoli, mas o Atlético hoje é uma empresa e tem que agir com responsabilidade. Tá rasgando dinheiro também? É fato que o Atlético precisa de um primeiro volante, é fato que o Atlético precisa de um zagueiro. Urgente, né? E que se encaixem dentro do planejamento financeiro do clube. Não dá pra ficar fazendo loucura, endividando. O Atlético tá pagando, ou pagou recentemente, dívidas de década pra trás, cara. Isso não pode voltar. O Atlético ano passado atrasou salário. Isso não pode voltar. O clube está seguindo um plano. O Scarpa deu uma entrevista pra gente na última semana, dizendo que está muito animado com o que vem acontecendo dentro do Atlético.
E o planejamento financeiro ele é fundamental. Ser responsável nesse momento. O clube já falou que está ciente das necessidades, o treinador fala em coletivas e ciente das necessidades, e o Atlético está no mercado agora. Dá o passo maior que a perna financeiramente, o Atlético não pode regredir nesse ponto, não. Se o atleta está fora das condições financeiras, não dá para vir. Simples. Vai para outra e fim de papo, né? Sim, e vai para o mercado atrás de outro nome que se encaixe nas características que o treinador quer, na urgência que o clube necessita de um primeiro volante e um zagueiro. Contrate um quanto antes, mas dentro da realidade financeira. É isso.